É muito comum, galera, o tecladista evangélico que está no começo da caminhada ali, ele encontrar um acorde ali numa cifra que ele não sabe como é que faz aquele acorde. Na realidade, é muito mais comum ele encontrar acordes que ele não sabe do que encontrar acordes que ele sabe fazer. Por quê, gente? Porque ele, como o próprio nome diz, é um tecladista iniciante. E ele está no começo da caminhada. Então acaba sendo mais difícil mesmo encontrar os acordes ou saber fazer os acordes que aparecem ali na cifra. E muitas vezes quando isso acontece, aparece um acorde ali diferente na cifra que o tecladista ele não está acostumado a tocar. Sabe o que ele vai acabar fazendo? Ele acaba não tocando aquele hino. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu peguei uma cifra porque tinha um hino que eu gostava muito, que eu achava muito bonito, e eu queria cantar aquele hino, queria tocar aquele hino, mas só que quando eu pegava, que eu via que tinha um acorde, aquele acorde diferente ali, eu falava, cara, eu não vou conseguir tocar. E eu não estou falando de acordes diferentes, assim, acordes com empilhamentos muito loucos, com uma sonoridade muito louca, com sonoridades avançadíssimas. Não, eu estou falando de acordes simples, dos acordes básicos que tocam os hinos aí. Só que os acordes básicos que tocam os hinos, eles não tocam somente nas tonalidades simples, na tonalidade de dó, na tonalidade de fá, na tonalidade de sol. Você tem que tocar em todas as tonalidades, né? Você tem que aprender a fazer os acordes em todas as tonalidades. E era esse o meu grande problema. Eu tinha esse problema. Quando aparecia um acorde desses, que não fosse nas tonalidades simples, nas tonalidades naturais ali, que aparecia, por exemplo, nos acidentes, às vezes, eu deixava de tocar, eu não tocava um hino, porque eu não conseguia, não sabia como fazia o acorde. Então, o que acontece com o tecladista? Aparece aquele acorde lá, a primeira coisa que acontece, ele acaba não tocando o louvor, ele acaba não tocando o hino, porque tem aquele acorde lá. Ou então, a segunda possibilidade que acontece, ele acaba tocando, o tecladista evangélico, ele acaba tocando o hino. Porém, ele não faz aquele acorde. Imagina que fosse um acorde lá por exemplo, de Si com quarta. Apareceu um acorde de Si com quarta na cifra lá. E se por acaso na cifra não tem o acorde, o empilhamento do acorde, o que ele faz? É um Si com quarta. Como ele não sabe como é, o que ele faz? É muito comum dele imaginar que o Si com quarta é um acorde que tem uma tríade do Si e mais a adição de uma quarta. É muito comum que ele pense dessa forma. Mas sabe o que ele faz? Não sei como que é a quarta, não sei como é o Si com quarta, ele vai lá e simplesmente faz o Si maior. Na música, no louvor lá, tá pedindo, no hino tá pedindo um Si com quarta. Ele vai lá e fez um Si maior. Não soa igual, não toca igual. Porque a gente sabe que um acorde com quarta é um acorde que ele elimina o terceiro grau, sai o terceiro grau e dá lugar ao quarto grau, entendeu? Então sobe meio tom aqui no terceiro grau, sai o terceiro grau e entra o quarto grau. A gente sabe que a sonoridade fica diferente. A sonoridade do acorde com quarta para o acorde natural fica diferente, pessoal. Então esse é um erro. Um terceiro erro que os tecladistas cometem é fazer somente o baixo. Tipo, apareceu um Si com quarta lá, ele vai lá e faz somente isso aqui, ó. Só o Si aqui, ó. Ele faz só o Si, por exemplo, às vezes ele coloca a quinta aqui, ó. Mas ele faz só o baixo. Ele faz só o baixo aí e fica tocando só o baixo ali, ó. Eu já fiz isso também, pessoal. Eu já fiz isso. Eu tocava só o baixo ali, do baixo, tônica e o quinto grau, porque eu não sabia mais ou menos como era o Si com quarta, e na hora eu ia errar, então antes de eu errar, é melhor eu tocar uma coisa que eu tenho certeza que vai dar certo. Não atrapalhar, não vai. Porém, também não é isso que o louvor está pedindo, pessoal. Ou então, às vezes, o tecladista que já tá já conhece um pouquinho a mais, igual também acontecia esse erro comigo, eu não fazia somente o baixo, eu fazia tipo o baixo aqui, tônica e quinta, e como eu não sabia fazer o acorde com quarta, eu ia lá e inventava uma escala, botava uma escala maior lá no hino lá, para poder dizer que eu tô fazendo uma escala, que eu tô improvisando, mas na realidade, gente, eu tô contando história, eu não sabia fazer o acorde. Então eu botava uma escala para poder preencher o que a mão direita não ia estar tocando, fazia uma escala lá, inventava uma escala. Inventava não, eu fazia a escala maior, mas eu só fazia não porque eu queria fazer a escala. Eu fazia porque a escala era um jeito de eu enganar quem tá ouvindo aqui do lado, quem tá ouvindo eu tocar que eu não sei fazer o acorde com quarta. Vocês entendem, pessoal?
Todo tecladista evangélico passa por esse problema porque ele não aprende, ele não grava, ele não sabe como ele faz os 6 principais acordes que vão tocar todos os hinos. Como assim, Márcio, os 6 principais acordes? Exatamente isso. Existem 6 principais acordes que são possíveis, que são os acordes mais usados para você tocar todos os hinos que você imaginar. A maioria, a grande maioria dos hinos são tocados com esses 6 principais acordes, pessoal. Quais são esses 6 principais acordes? São 4 acordes do campo harmônico, tanto faz do campo harmônico maior ou do campo harmônico menor, são 4 acordes dos campos harmônicos, e mais outros 2 acordes que não fazem parte do campo harmônico maior e nem menor, mas que, tipo assim, são acordes que frequentemente aparecem para você poder tocar os hinos, aparecem nos hinos que você vai tocar, melhor dizendo. Quais são esses acordes? O primeiro acorde que o tecladista evangélico precisa aprender dos 6 é o acorde maior com a sétima maior. Eu vou trabalhar com a tonalidade de Dó para poder ficar mais simples de entender. O primeiro acorde que o tecladista evangélico precisa aprender, que é o acorde, que é um dos 6 acordes que são mais tocados em todos os hinos, aí, os mais usados, é o acorde maior com a sétima maior. Tá vendo? O acorde maior com a sétima maior. O segundo tipo de acorde mais usado é o acorde dominante, que é um acorde maior, só que nesse caso ele tem uma sétima menor, é um acorde dominante, é chamado de acorde dominante. O terceiro tipo de acorde, dos 6 acordes mais tocados, é um acorde chamado de menor com sétima. Esse aqui todo mundo conhece, né? O acorde menor com sétima. Muitos tecladistas têm a dificuldade em fazer o acorde menor com sétima, e esse é o terceiro dos 6 acordes. O quarto acorde é o acorde chamado de acorde meio diminuto. O acorde meio diminuto é o quarto tipo de acorde. É um dos acordes que vão aparecer na grande maioria dos hinos que você vai tocar. O acorde meio diminuto vai estar, certo? O acorde meio diminuto ele vai aparecer na grande maioria dos hinos que você toca. Por quê? Porque é um acorde que ele faz parte tanto do campo harmônico maior quanto do campo harmônico menor. E esses são os 4 principais acordes, são os 4 acordes do campo harmônico. Tanto faz do campo harmônico maior ou do campo harmônico menor. Um tecladista evangélico que ele quer tocar os hinos, quer tocar no nível avançado, ele precisa conhecer esses 4 acordes do campo harmônico. Porém, não são somente esses 4 acordes. Também existem mais 2 acordes que não fazem parte do campo harmônico, mas que são acordes que são muito usados. E quais são esses 2 acordes, melhor dizendo? O primeiro deles é o acorde chamado de diminuto. Tá bom, gente? É um acorde chamado de diminuto. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do acorde diminuto aí, ó. O Dó diminuto, do Lá diminuto. É um acorde chamado de acorde diminuto, pessoal. O acorde diminuto ele não faz parte nem do campo harmônico maior, nem do campo harmônico menor natural. O acorde diminuto, ele faz parte do campo harmônico menor harmônico, tá bom, gente? Mas isso aí é um tema para uma outra aula, mas o que importa é que você saiba. O quinto tipo de acorde é o acorde diminuto. O tecladista evangélico ele precisa conhecer o acorde diminuto. Agora vamos passar para o 6º tipo de acorde. Qual que é esse 6º tipo de acorde que você vai encontrar em todos os hinos? É o acorde chamado de acorde com quarta. Ó, aqui eu tenho um acorde de Dó com quarta. O acorde de Dó com quarta é o 6º acorde que o tecladista evangélico precisa aprender. É o 6º dos 6 principais acordes que você vai usar para poder tocar a maioria dos hinos que você toca na igreja. O tecladista evangélico ele precisa conhecer esses 6 principais acordes, que o primeiro é o acorde maior com sétima maior, o segundo é o acorde dominante, o terceiro é o acorde menor com sétima, o quarto é o acorde meio diminuto, e aqui nós findamos os acordes de campo harmônico. Vamos para o próximo tipo de acorde, o acorde diminuto, que é o acorde do campo harmônico menor harmônico, tema para uma outra aula. E por último, nós vamos falar do acorde com quarta. São esses os 6 principais acordes que o tecladista evangélico precisa conhecer para poder tocar os hinos na igreja.